Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, explicando que esse estudo é para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos e também para aqueles que querem acompanhar. A importância desse estudo é para que nós despertemos para a finitude da vida na carne, no corpo material, e que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. Então, esse processo de evolução na Terra é para que possamos ascender, tanto moralmente como intelectualmente, e assim compreender também o porquê da dor, o porquê dos nossos conflitos existenciais, enfim. Então, vamos aqui, eu parei na pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existe de toda a eternidade como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas quando e como Ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Então, se a gente fizer uma reflexão, essa condição de entendimento está muito longe de nós, que somos ainda muito imperfeitos. Talvez o dia que chegarmos a um estágio de angelitude, vamos entender, mas ainda não podemos nem sequer compreender quando é que Deus nos criou. Então Deus não cessa de criar, sempre teve um princípio de tudo, e a causa primeira de tudo é Deus, que é a causa incausada. 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento, como os corpos inertes são formados do material? É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material, e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então vemos aí o corpo físico, tudo que existe de material é retirado desse laboratório do fluido cósmico, onde é o elemento original de tudo. Agora, o princípio inteligente, ele vem de Deus, ele é a criação de Deus, é um princípio espiritual. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, esse princípio inteligente, ele é envolvido numa tênue camada de fluido vital, estagiando nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal, como eu já disse antes, está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, leva 1,5 bilhão de anos. E aí começamos a nossa estadia no reino hominal. Para chegar à angelitude, não sabemos. Isso vai depender de cada um, da evolução de cada espírito. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais. Então, aqueles que pegam o caminho do bem, eles vão chegar mais rápido, com certeza. Aqueles que pegam aquela porta larga, como Jesus ensinou, vão demorar mais. Por quê? Porque vão ter que expiar mais vezes por causa do mal que praticou, dos desvios morais, enfim. Então vamos aqui para a pergunta 80. A criação dos homens é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Então, voltando ao que Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha sempre. Ou seja, Deus jamais cessou de criar. E longe do homem está em querer imaginar a sua origem. Ou, como alguns acreditam, que a sua origem data de Adão, de 6.000 anos atrás. Nós sabemos que a Terra, ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e se Jesus é o governador planetário, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, quando ele
participou ali da formação da Terra, quando a Terra se desprendeu da nebulosa mãe que é o Sol, e Jesus já era um Cristo. Então, se ele já era um Cristo, ele evoluiu em outro sistema solar que pode ser que nem existe mais. Então, remontando a origem de tudo, é impossível para a nossa compreensão. Então, a pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os criou, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, Deus criou no momento, mas a origem eles ainda não podem, ou não podem nos dizer, ou também esses espíritos que estão nos ditando são espíritos um pouco mais evoluídos do que nós, mas ainda não são espíritos puros. Em espírito puro seria uma condição de Jesus. Então, quanto mais evoluído é o espírito, ele vai se depurando e vai conhecendo mais. Mas se a gente comparar um espírito, por exemplo, como Emmanuel, ele é muito mais evoluído do que nós. Mas existem espíritos muito mais evoluídos do que Emmanuel. Então, e assim sucessivamente. Então, nós podemos ensinar uma criança as letras do alfabeto. Somos mais evoluídos que ela na questão da linguagem, né? Não da questão espiritual, que a criança pode ser muito mais evoluída do que nós. Mas é só para a gente ter uma forma didática de ensinar. Então, quando a criança chegar à idade adulta, ela já está bem mais adiantada. E assim também ela pode ensinar outra criança. Então, quanto mais evoluído o espírito, ele pode ensinar e trazer revelações àqueles espíritos menos evoluídos. Então, vamos aqui... eu vou parar nessa 81, porque é muito comprido 82. Então, se gostaram, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso. Toque o sininho das notificações para que você fique informado toda vez que receber um novo vídeo. Meu propósito é fazer todo o livro dos espíritos. Então, é um compromisso que eu tive com a espiritualidade, que eu já tenho esse canal há algum tempo, eu quase não publicava. E às vezes as pessoas ficavam me questionando, mas você não publicou mais vídeo, o que aconteceu? E às vezes eu não sabia o que publicar, e aí eu fui inspirada. Poste vídeos do Livro dos Espíritos. Então foi uma inspiração mesmo do mentor, né? Então eu não estou preocupada em grande número de visualizações, eu não estou preocupada em ganhar dinheiro, nada disso. É para que eu possa deixar uma contribuição minha para a humanidade, para consolar as pessoas, para esclarecer, para que essas pessoas possam despertar para a luz, assim como eu despertei. Quando eu tinha a minha idade de 15 para 16 anos, quando eu conheci a doutrina espírita e me encantei, porque eu procurava respostas e na religião que eu estava, eu não tinha respostas. Então, eu vim ter essas respostas no espiritismo. Assim como eu recebi todo esse conhecimento, é uma maneira de eu passar isso para as pessoas. Então, muita paz a todos, que assim seja.